Olá, boa noite, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Sem Tabus. Prazer receber você aqui no nosso canto. Muito prazer nós sentimos em ficar na sua companhia. Obrigada. Hoje nós queremos conversar especialmente pensando nos jovens. Sim, a vida sexual dos jovens. E ainda dando um lugar ao jovem que tem o desejo de se preservar sexualmente, de cuidar-se sexualmente, de pensar em sua vida sexual como um presente de Deus, onde há descobertas, mas também onde não é possível negar sentimentos, emoções, desejos. Eles vêm, eles acontecem. Hoje nós queremos pensar sobre qual é a influência que o meio social, que a cultura e até a pornografia tem sobre a expectativa do jovem para a primeira vez do ato sexual. O que será que os nossos adolescentes, que os nossos filhos, que os jovens estão aprendendo e trazendo para a sua experiência particular aquilo que aprendem fora, aquilo que aprendem na internet, aquilo que aprendem de ouvir falar, ou de ver em filmes, novelas, em ouvir das sugestões das músicas e dessa cultura que permeia a cultura jovem e é a cultura jovem do momento? Queremos pensar sobre repressão. Até que ponto, quando nós dizemos ao jovem cristão que não é ideal que faça sexo antes do casamento, essa negação do sexo para antes do casamento tem que significado? Será que nós estamos reprimindo os jovens? Será que nós estamos usando um discurso que pesa mais do que liberta e ensina e orienta e instrui? Será que nós estamos dizendo aos nossos filhos que não pode, é pecado, porque Deus é severo e vai cobrar e vai exigir? Mas exigir o quê? Um ímen de uma menina intacto? Vai exigir o quê de um menino que ele seja virgem por nunca ter feito penetração numa menina? O que tem a ver a severidade de Deus e o amor de Deus com a vida sexual do jovem cristão? Onde que o jovem cristão conversa a respeito? E um casal, quando entra na vida conjugal, um casal que se preservou, disse não ao sexo antes do casamento, cuidou das suas emoções, dos seus sentimentos, entra neste casamento e, claro, há um universo de descobertas a serem feitas. Agora eles vão lidar um com a necessidade do outro. Eles estarão crescendo agora juntos numa caminhada que inclui a vida sexual. Mas quando surgem as dúvidas, a quem perguntam? Com quem conversam? Quem são suas referências? Quais são suas referências de relacionamento? Tem muita coisa para nós conversarmos para essa vida jovem que muito tem para aprender, para descobrir e que seja de modo saudável, natural e especialmente que faça o jovem, o homem, a mulher feliz. As minhas convidadas de hoje são duas. Uma psicóloga, é a psicóloga Vanessa Oliveira, que eu recebo mais uma vez aqui com muita alegria. Bem-vinda! A primeira convidada de hoje é Vanessa Cristina de Oliveira Cunha. Ela é psicóloga especialista em psicologia das organizações e trabalha hoje em psicologia clínica. Nascida no interior de São Paulo, atua hoje na cidade de Jacareí. Para um contato profissional, seu e-mail é vanessa.oliveira.cunha@gmail.com. E a segunda convidada vem aqui comigo, a obstetriz Jennifer Daniele. Bem-vinda. Nossa segunda convidada é Jennifer Daniele de Lima Santos. Ela é obstetriz e trabalha atualmente com parto domiciliar e aprimoramento em saúde coletiva. Nascida em Recife, no estado do Pernambuco, atua hoje na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é jenniferlimas@outlook.com. Olá, meninas. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Prazer estar aqui de novo. Por onde anda, o que tem feito? Eu sei que tem CD novo que lançou, porque além de psicóloga, é cantora, compositora. E o que eu acho mais legal é minha amiga e vem sempre servir aqui no Sem Tabus com muita alegria. E eu fico feliz com isso. Muito obrigada e parabéns pelas suas realizações. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui. Eu amo estar aqui no Sem Tabus com esse público maravilhoso, tão carinhoso. As pessoas mandam recados,
ligados no Facebook, interagem, é muito legal. Tem CD novo, tem projetos novos acontecendo para esse ano, talvez um DVD, se Deus quiser. O CD Respostas, você pode achar lá na nossa página no Facebook e também em algumas redes sociais. Que maravilha! Bem feliz. E Jennifer, que é uma jovem menina de 22 anos, muito bem formada, muito bem instruída. Eu um dia assisti a Jennifer fazendo uma participação, nem era uma palestra em si, mas ela me atraiu pela maneira que ela fala, com cuidado com os jovens, com os pares da sua idade e numa linguagem simples, porém profunda, porém instruída e muito conhecimento, inclusive da área acadêmica, especialmente da área acadêmica. E é um prazer ter você aqui com a gente outra vez, viu? É um prazer, Daleide. Jennifer, eu então vou começar com você. Quando nós falamos em jovem, e o jovem cristão especialmente, no cuidado com a sua sexualidade e tudo que envolve esse jovem em sua estrutura, em sua formação, mas se eu pego o aspecto da sexualidade e jogo em sua mão, o que você me diz sobre hoje, o jovem cristão e a sexualidade dele? O que você traz pra gente? Eu acho que dois parâmetros, né? O jovem cristão, ele tem medo da sua própria sexualidade. Ele não sabe com o que ele está lidando. Parece que é outra pessoa que não ele. E aí, quando ele tenta lidar com isso, ele lida da pior maneira possível, porque ou ele reprime, então ele enxerga no outro o problema, então ele fala, aquela tal pessoa está namorando, tal pessoa fez sexo, ele nunca se identifica com aquela situação de sexualidade, ou ele simplesmente fala assim, eu sou assim mesmo, eu tenho hormônios, eu preciso admitir isso, e aí vai para um outro lado, né? Então, ou é a repressão total, ou é a banalização da sua própria sexualidade. Muito bem colocado, né, Vanessa? Porque, Sim. de fato, o jovem cristão, o fato de ser jovem e cristão, parece que causa uma barreira entre ele e a sexualidade, porque religião tem a ver com negação da sexualidade. Exatamente. Eles fazem uma dicotomia, uma separação. Quando, na verdade, isso vem muito também da infância, que está trazendo aqui uma repetição sensorial. A criança, quando descobre a sexualidade dela, ela está descobrindo apenas por uma repetição sensorial. É gostoso eu descobrir que eu tenho órgão genital, eu tenho genitália. Que gostoso descobrir isso. Mas quando ele fica jovem e ele veio nessa repetição sem saber conversar a respeito, ele perde ali a vinda, né? A tradução entre a idade da infância e a vida adulta, onde ele agora está como adolescente, sabendo ali que ele está entrando na fase adulta, está se despedindo da infância, mas ele não pode atuar como adulto ainda, porque ele não tem capacidade de lidar com todas as questões envolvidas com a sexualidade. Então é muito difícil para ele saber lidar. Olha, eu não posso mais repetir sensoriamente apenas. Agora eu tenho um conceito sobre o que é sexual, sobre os meus órgãos, sobre a minha vida. Só que ele não para pensar sobre isso e nem para conversar. Então ele fica totalmente perdido sem saber o que fazer. O conceito existe para essa nova fase, mas ele talvez não saiba, porque quem o ensinou? Será que os pais ensinaram? O que disseram? A igreja ensinou? O que nós estamos oferecendo para esse jovem não fazer essa dicotomia entre a negação ou a liberação total e etc. Sim. Então esse é um momento que a gente aproveita aqui até para instruir e chamar esse menino e essa menina para pensar sobre a sua sexualidade. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É muito importante que os pais conversem com seus filhos sobre princípios, sobre os ensinos da Bíblia, sobre atitudes, sobre a vida. Mas entre essas conversas, entre esses assuntos, está a questão da educação sexual. É importante que a criança encontre junto aos pais tranquilidade, segurança e aceitação quando apresentar as suas dúvidas. Quando a criança está na primeira infância, até os 6 anos de idade, provavelmente ela apresentará alguma pergunta, alguma curiosidade a respeito do sexo. Por isso não tem idade para você falar a respeito disso. Provavelmente, lá pelos 2, 3 anos de idade, ela poderá fazer algumas perguntas. Mas o ideal é que você apenas responda o que ela perguntou. Você não precisa dar uma aula completa sobre o assunto. Apenas explica o que ela perguntou. Não deixe para que a escola faça isso, ou somente a escola faça isso, ou você
por estar constrangido de conversar sobre o assunto com seus filhos ou de responder aos seus filhos, passe para a escola essa responsabilidade. A escola deve ser um complemento daquilo que os pais explicaram, daquilo que os pais passaram para o filho. Até mesmo porque a temática da escola geralmente será mais acadêmica, será mais científica, não exatamente aquela dúvida específica que o filho apresentou. Quando o filho chega na puberdade, ou a filha chega na puberdade, principalmente as meninas, é comum as mães levarem as meninas até o ginecologista para falar sobre a questão da mudança do corpo, a menstruação, enfim. É importante que ela entenda, é importante que ela saiba as mudanças do corpo, como que vai proceder, enfim, como ela tem que se cuidar. Mas muitas vezes os pais acham que os filhos, homens, o menino não precisa disso. E seria importante que ele fosse levado até um urologista, para que o urologista também explicasse a questão fisiológica para ele. Por volta dos 11, 12 anos, ele tem sua primeira ejaculação espontânea. E fica nervoso, com dúvidas, acha que aquilo é sujo, quer esconder dos pais. Então, converse com ele e explique para o seu filho que isso é algo normal e até mesmo uma providência de Deus para que o seu organismo funcione de maneira correta. E aí o urologista também poderá, o médico poderá explicar se está tudo bem, se vê com ele se está tudo bem, explicar para ele também a parte fisiológica. O importante é que seu filho sinta segurança em você, você pai, você mãe, sinta que você está do lado deles, que isso não é uma coisa suja, que o filho não precise depender, que a filha não precise depender de aprender isso na rua, fora do lugar. E muitas vezes nós não entendemos que o filho precisa apenas se sentir seguro, que esse assunto pode ser conversado com os pais. Uma outra coisa, pai, mãe, não se cobre por ter respostas para tudo na ponta da língua. Às vezes, só de estar disposto ao diálogo já ajuda. Você está ali com seu filho, você se dispõe a falar com ele, a ouvi-lo, a entendê-lo, né? Seu filho quer encontrar um ambiente em que se sinta acolhido e que possa tirar dúvidas para se sentir à vontade, sem se sentir um criminoso, que ele está fazendo alguma coisa errada, né? Aí vem aquela pergunta, pai, de onde vem o bebê? Muitas crianças perguntam isso, outras ficam mais caladas. Cada caso é um caso, mas os pais é que devem tentar vários caminhos para informar os seus filhos sobre o sexo.